Olha, a gente inicia fazendo uma pergunta para você de casa. Você sabia que você sabe o valor dos impostos cobrados no Brasil? E você sabia que ele representa mais de 30% do que é consumido? É isso mesmo. E qual a destinação desse dinheiro que sai do nosso bolso? É isso que nós vamos conferir agora na reportagem. 5 meses. Esse é o tempo que o brasileiro trabalha em um ano apenas para pagar impostos. Era para tudo ser resolvido com maior facilidade, porque a gente já paga. Por que ia estar sofrendo, né? Muita gente aí nesse chororô sofrendo mesmo, passa de semana no hospital. Se for esperar sobrar dinheiro mesmo, nunca sobra. E o serviço público, não tem nem o que falar. Muito precário. No Brasil, de tudo que é consumido, cerca de 34% em média corresponde a impostos. Mas o grande problema é outro, segundo a economista Denise Tontiucci. Esse número por si não é uma problemática. A gente consegue comparar ele com outros dados, por exemplo, os dados da OCDE, que é a Organização de Cooperação do Desenvolvimento Econômico, que é formada pelo grupo de países das maiores economias do mundo. A gente observa que esse dado de 35%, ele está compatível com a realidade de outras economias desenvolvidas. Economias, por exemplo, a Dinamarca, a Suécia, a Suíça, a França. Eles vão ter até uma tributação maior do que a do Brasil. Essa questão da tributação se torna uma problemática no Brasil quando a gente consegue comparar a relação do que é entregue à sociedade. Um exemplo disso é a gasolina, que nos Estados Unidos chega a custar em média R$ 2,50. Já o brasileiro pode chegar a pagar quase o dobro disso. Mas se tudo que compramos tem impostos embutidos, para onde vai todo esse dinheiro? Serviços. A gente, quando vai comprar um produto no supermercado, a gente compra um produto que muito da parte do que a gente está pagando ali na nossa compra do supermercado, na verdade, é tributo. E esse tipo de tributação, assim, que pesa no consumidor, pesa nos bens, pesa no serviço, ele é muito negativo para o giro da atividade econômica mesmo. Grande parte dessa tributação, ela ainda é revertida para o pagamento da dívida pública. No Brasil, historicamente, nos últimos anos, em torno de 50% de toda a tributação é convertida em pagamento das dívidas públicas. Eu gosto de brincar na sala de aula, eu falo que isso aí é como se fosse o Bolsa Família das famílias mais ricas do Brasil. Se você tem dinheiro investido no banco, os grandes investimentos, as grandes famílias que têm dinheiro investido vão estar recebendo dessa dívida pública brasileira. E ainda é necessária a manutenção da máquina pública, que são manutenções em prédios, pagamento da folha de servidores e por aí vai. Segundo a economista, é isso que dificulta o poder público investir em melhorias ou mais contratações de servidores que beneficiariam os brasileiros. Se você compara o Brasil com esses países que também têm uma tributação maior, mas têm uma qualidade melhor no serviço de saúde, educação, segurança, eles também têm uma proporção maior em número de servidores públicos. Mais servidores públicos da saúde, da educação, mais servidores públicos da segurança. Porque muitas vezes, para oferecer um serviço melhor, a gente precisa mesmo de mais policiais, mais médicos, mais professores. Ainda segundo a economista, existe uma perspectiva de que com algumas mudanças, principalmente na forma de tributação do Brasil, as coisas comecem a realmente mudar. Algumas políticas públicas podem melhorar esse cenário, né? Hoje em dia a gente viu a redução da taxa Selic, que é a taxa de juro que corrige a dívida pública. Isso tem gerado uma economia para os cofres públicos muito grande. Então esse é um fator que a gente enxerga como muito positivo no cenário econômico atual. No entanto, é difícil pensar em melhorias sem a gente pensar numa reforma tributária. É difícil a gente pensar em melhorias se não se pensar em reforma tributária. É isso aí que a gente está dizendo o tempo todo aqui. E a jovem economista, mais uma vez, assevera essa afirmativa de que não há muita coisa para a gente imaginar que possa ser feito pelo país se não se fizer uma reforma tributária. Tem que fazer outras também, como a administrativa, mas a tributária é fundamental também, da mesma forma. Ora, a gente sabe que nos países mais desenvolvidos, países europeus, por exemplo, tem países, os países nórdicos, por exemplo, para ser mais explícito ainda, os impostos são altíssimos, são elevadíssimos. Agora, só que tem uma diferença. O cidadão lá dá um peido e o Estado está perto para resolver o problema. Essa é a verdade. O serviço acontece, o atendimento é feito,
tem saúde, tem educação, tem estradas, tem segurança, tem tudo. Tem tudo. O cidadão não precisa gastar, só gastar com comida. Porque está tudo próximo, tudo perto, tudo bancado pelo Estado. Por quê? Porque o Estado arrecada e gasta bem o dinheiro. E aí ela disse, não, lá tem mais servidores numa proporção, porque tem que ter mais médico. Bom, aqui no Brasil é diferente. Aqui nós temos um enorme contingente de servidores públicos nas atividades meio. Nós não temos na atividade fim. Só vê aqui em Porto Velho, primeiro exemplo. Falta médico. Não falta. No Estado, falta médico. No Brasil inteiro falta um médico. Agora, lá na saúde, vai ver o contingente de profissionais que tem trabalhando na administração da saúde. E os comissionados. E por aí vai. Então tá tudo errado aqui nesse país há muito tempo. Eu não lembro, olha, eu tenho 65 anos. Eu já passei por horrores de governos. Já vi horrores de reforminhas acontecerem. Reforminhas. Reformas de faz de conta. Para dar satisfação ao eleitor. Aí o eleitor, bobinho como eu e outros, vai lá e vota. Achando que estão fazendo grande coisa, mas estão nos enganando. Porque as reformas que eles fazem, historicamente, qualquer reforma é mais um puxadinho do que uma verdadeira reforma. O que nós precisamos é uma reforma de verdade. E pela primeira vez, a gente está vendo se antecipar uma reforma de verdade. No que se refere à reforma tributária e à reforma administrativa. Isso está partindo do governo federal e está partindo de algumas lideranças do Congresso Nacional. Conversava ontem com o presidente nacional do Republicanos, deputado Marcos Pereira, vice-presidente da Assembleia, e ele dizia tacitamente que é fundamental, nesse momento, nesse país, uma reforma tributária e uma reforma administrativa. E ele não tem dúvidas que isso vai acontecer, e reformas de verdade. Espero que isso aconteça, porque não há mais como adiar uma grande revolução nesse país, também nesse aspecto. Na questão tributária e na questão administrativa. Ou esse país, de novo, vai começar a andar para trás. E as vítimas serão todos os brasileiros.